Amém, queridos? Vamos nos assentando, vamos fazer um pouquinho de silêncio. Pessoal lá de trás, tem uma mesa aqui ainda, ó, reservada para... Aqui mais uma aqui, ó. Né? Se quiser vir mais à frente, por favor. Amém? Podemos começar? A igreja está animada. Sejam todos bem-vindos, amém? Queridos, nós estamos nos nossos grupos livres, chegando à conclusão do Sermão do Monte. Já faz algum tempo que a gente tem andado por esse sermão. Antes dele a gente estudou os 10 mandamentos nos grupos familiares e agora estamos concluindo o Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 7. Então você pode deixar a sua Bíblia já aberta em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 7, versículo 24 e 27, onde Jesus conclui aquele que é o mais belo sermão já pregado. E quando me debrucei também sobre essa conclusão, o sentimento que eu tenho, queridos, é que aquela expectativa que Jesus tinha quando ele pregou pela primeira vez esse sermão, ele tem hoje. Jesus continua tendo a mesma expectativa a respeito desse sermão. Por isso a mensagem de hoje é um alerta de tempestade. Porque é muito triste quando uma casa é atingida por inundações, por ventos, por chuvas torrenciais, como a gente viu acontecendo no Rio Grande do Sul essa semana. Como é triste. Pessoas que perdem de uma hora para outra tudo que construíram durante a vida. Então, hoje, a nossa vida vai ser espelhada em 2 casas. E essas 2 casas, como todas as pessoas, elas passam por lutas, passam por adversidades, passam por provações. Vamos ler esse texto e veja se você consegue se identificar desde já. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Queridos, segurança é o que todo mundo quer. Todo mundo busca, todo mundo quer se sentir seguro. Agora, Jesus não isentou ninguém de tempestades, de adversidades na vida. Aqui nessa parábola, a tempestade veio tanto para o sábio quanto para o tolo. A chuva cai para os justos e para os injustos, o sol brilha para os justos e para os injustos também. A grande verdade aqui, já sendo conclusivo, é que a única casa que vai resistir é aquela que está firmada na rocha. Agora, essa mensagem de hoje, dessa manhã, ela vem para te preparar, para você enfrentar as tempestades, as adversidades da vida. É muito mais do que uma mensagem para um culto, é uma mensagem para uma vida toda.
Então, que você seja abençoado, seja preparado e se sinta edificado pela palavra dessa manhã, em nome de Jesus. Agora, a mensagem vem com essa ênfase de te preparar para enfrentar as batalhas, as tempestades, as tormentas da vida e permanecer em pé. Isso é possível? Jesus, nessa parábola, mostra que é possível sim. É possível você enfrentar as adversidades, as lutas da vida, as tormentas da vida e permanecer em pé. Agora, para quem é esta mensagem, igreja? Para quem? Oi? Para nós, é isso mesmo. Se você pegar essa parábola e perceber, 2 vezes Jesus falou a mesma expressão: quem ouve estas palavras. Quem ouve estas palavras, ou seja, essa palavra é para quem ouve. Então essa palavra é para nós. Palavra é para você. Então essa palavra é para todos nós, cada um de nós está construindo uma vida, cada um de nós só tem uma casa para construir. Então, quando Jesus fala de casa, ele fala de vida. Quando fala de construir, trata-se da sua vida, você está construindo a sua vida, a sua casa. Então, todos nós estamos em obras, amém? Estamos em obras. Alguns já estão assim começando a construir os primeiros fundamentos, os primeiros passos, estão construindo a sua vida. Alguns já estão bem adiantados, né? Alguns já estão assim, quase lá no acabamento final, assim, só falta Jesus chamar para a glória, né? Então, mas todos, outros estão na metade, né? Uns já levantaram paredes, né? Uns estão fazendo telhado. Todos nós estamos construindo a nossa casa, todos nós estamos construindo a nossa vida. Cada um está construindo de um jeito. Agora, vai construir de qualquer jeito? Como você vai construir a sua vida? 1 Coríntios 3,10 diz assim, ó, veja cada um como constrói. A Bíblia dá esse alerta. Veja como você constrói a sua vida. Veja como você constrói a sua casa. Porque a tempestade não há possibilidade. Elas acontecem. Não é se vai acontecer, é quando acontecer. Ninguém passa pela vida sem cicatrizes. Ninguém passa pela vida sem passar por tempestades. E o que vai fazer diferença nessa hora é como a sua casa foi construída. Talvez alguém esteja aqui hoje passando por uma tormenta, por um vendaval, está se sentindo abalado. Talvez alguém já passou e está tentando juntar os cacos da queda que teve. Ou talvez alguém esteja vivendo um momento muito bom aqui hoje, com o céu azul, sol brilhando. Mas certamente todos nós enfrentamos tempestades na vida. E elas vêm de várias formas. Às vezes vem em forma de doença, às vezes em forma de dívida, de problemas de relacionamento, vem de muitas maneiras. Então, aqui Jesus fala de chuvas, de ventos e de inundações. Essas coisas são aflições temporais. Quando a gente fala de temporal, de tempestade, de vendaval, essas coisas não avisam quando vem. Um dia pode estar o sol brilhando, o céu azul, como estava poucos dias atrás no Rio Grande do Sul, mas de uma hora para outra se enchem de nuvens escuras, começam rajadas de vento e trovões, raios, chuva torrencial, rios transbordando, inundações, de uma hora para outra. Assim também na nossa vida, um momento pode estar tudo bem na nossa vida. Graças a Deus somos felizes com a família, os filhos estão bem, o casamento vai bem, profissionalmente estamos estabilizados financeiramente, mas às vezes de uma hora para outra. O resultado de um exame, um diagnóstico médico, é câncer, tem um nódulo, uma depressão. Às vezes um problema com o filho, com drogas, com vícios, o marido alcoólatra.
um desemprego, dívidas, uma perda na família, alguém querido que partiu. De uma hora para outra, queridos, as calamidades, as tempestades, elas não avisam quando vêm. De uma hora para outra, a gente se vê, às vezes, no olho de um furacão mesmo. E se a gente não estiver firme nessas horas, na rocha, se a gente estiver bem alicerçado nos nossos valores, naquilo que nós realmente cremos, nós vemos o chão sumir debaixo dos nossos pés. Muita gente, queridos, constrói a sua vida, ou vai vivendo a vida como os 3 porquinhos. Quem teve infância aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Quem? Lembra dos 3 porquinhos? Essa parábola não lembra dos 3 porquinhos, Lucas? Lembra, né? Então, qual é a história dos 3 porquinhos? Eram 3 irmãozinhos. Eram 3 porquinhos que, como todo mundo, tinha o sonho da casa própria, certo? Então, minha casa, minha vida. Então, eles decidiram construir cada um a sua casa própria, a sua casinha. O primeiro dos porquinhos era o mais preguiçoso, certo? E como é que ele construiu a casinha dele? Vamos lá, gente. Nossa. Chegou a dar um coro aqui. Então, o primeiro porquinho era mais preguiçoso, né? Queria fazer do jeito mais fácil, né? Ele foi lá, juntou as palhas, amarrou aquelas palhinhas assim, né? E fez aquela casinha. Final do dia, rapidinho, a casinha estava pronta. E pensa na casinha lindinha que ficou. De palhinha, né? Amarradinha, né? Bem artesanal. Coisa mais linda aquela casinha. Já o segundo porquinho também não era muito dado assim ao trabalho, mas juntou as madeiras e pensava assim, eu vou fazer uma cabana, tendo um teto sobre a cabeça tá bom, né? Não precisa muito luxo, qualquer coisa tá bom. Foi lá e fez uma casinha de madeira. Levou uma semana para construir aquela casinha. Fez até uma varandinha, sentou na frente, né? E aí quando o terceiro porquinho fez a casa de quê, gente? Tijolos, pedras, né? Muito bem. Então, queridos, esse, quando foi fazer a casinha, ele teve muito mais trabalho, ele teve que juntar as pedras. Enquanto ele estava fazendo o fundamento, ele olhou para o lado, os irmãos dele já estavam com a casinha pronta. Aí ele pensou e convidou, mano, me ajuda a fazer minha casinha. Irmãos, me ajudem a fazer a minha casinha de vocês, está pronta. Só que os dois falaram assim, te vira, mano. Né? Ninguém ajudou nós, não. Né? A gente fez sozinho aqui, ninguém ajudou. Agora, quem mandou querer fazer melhor que nós? Te vira. E esse porquinho, então, trabalhou, carregou pedra. Já viram um porco carregando pedra? E caiu a pedra no pé. Não é? E levantar pedras na parede, encaixar pedras de diferentes tamanhos para dar certinho, trabalhou, suou, cansou. Mas a casinha ficou pronta. Não ficou tão bonitinha quanto a de palhinha, que era mais bonitinha até, e a de madeira. Mas ficou pronta a casa dele. Só que daquele bosque tão lindo, nem tudo eram flores. O que havia naquele bosque? Lobo mau. Havia um lobo faminto, havia um lobo malvado naquele bosque. E esse lobo gostava muito de bacon, né? Quem gosta de costelinha de porco aqui? Então, o lobo gostava de um bacon, de uma costelinha, né? De porco. E ele estava só ao redor olhando, né? Aí ele pensou, quem que eu vou atacar? Quem tu acha que o lobo atacou primeiro? O mais frágil. Porque achou mais fraco. A pessoa é aqui que eu vou me dar bem. E ele foi na frente da casa do porquinho e falou, porquinho, abre a porta. E o que o porquinho respondeu?
Eu não abro, não. Né? E daí o lobo falou assim, rosnou, ele falou, mas ele rosnou, né? Se você não abrir a porta, porquinho, eu vou soprar, e a sua casa vou derrubar. E o porquinho abriu, e o porco no lobo, né? E a casinha? Quando o porquinho olhou para o lado, cadê a casinha dele, né? Saiu assustado correndo e foi correndo se esconder na casa do irmão que tinha casinha de madeira. Aí ele disse, aqui eu estou seguro. E o que o lobo fez? O lobo desistiu? O que o lobo fez? Não consegui nesse, vou no outro. Foi lá na casinha do segundo porquinho, na casinha de madeira. Abre a porta, porquinho. O que o porquinho respondeu? Se você não abrir essa porta, eu vou soprar e a sua casa eu vou derrubar. E não caiu. Ele estufou o peito e a casa caiu. Quando a casa caiu, aqueles porquinhos ficaram desesperados e correram para onde? Quando a casa cai, para onde os porquinhos correm? Para onde tem alguém mais firme, né? Então lá foram os 2 porquinhos para casa, o terceiro irmão que construiu a casa com pedras, né? Com pedras, né? Estou misturando a parábola já, que bom. E o lobo desistiu? O que o lobo fez? Foi lá na porta do porquinho e chegou lá, porquinho, abre a porta! Eu não abro, não. Não vamos abrir. Se você não abrir, eu vou soprar, e a sua casa eu vou derrubar. E ele... E nada. Encheu o peito. Nada? Estufou o peito de novo. E nada. E o lobo tonteou, quase desmaiou sem ar. E a casa não caiu. E os porquinhos vibraram lá dentro da casa. O lobo ficou furioso. E vocês acham que ele desistiu? Ele voltou para o mato. Ele não se deu por vencido. Ele esperou anoitecer. E o que foi que ele fez? Na hora mais escura, ele subiu pelo telhado para descer pela chaminé, para pegar os porquinhos. O que os porquinhos fizeram? Hã? Tiveram infância, né? Tiveram infância. Botaram um caldeirão de óleo quente assim embaixo da chaminé, né? E quando aquele lobo desceu, quando ele deu com a busanfa na água, né, o outro porquinho já abriu a porta lá, e ele saiu voando pela porta para o bosque e nunca mais voltou. E os porquinhos viveram? Final feliz. Queridos, quando a gente olha essa história, a parábola, se você vê, parece que apenas foi trocada a roupagem, porque substituíram aqui o homem por porquinhos, e os ventos e rios, inundações, essas calamidades por um lobo. Mas a roupagem é a mesma, a moral é a mesma. Então, se, como diz Sócrates, que a vida imita a arte, então se a vida imita a arte, ou seja, a arte representa a vida como ela é, então nós podemos usar da liberdade poética, porque a moral aqui é a mesma, a teoria aqui é verdadeira.
O ensinamento aqui é o mesmo. Tempestades fazem parte da nossa vida. Jesus não só afirmou que é possível permanecer em pé em meio à tempestade, mas ele também revelou o que fazer para permanecer inabalável. Versículo 24 e 25 a gente já leu, Mateus 7, 24, capítulo 7, versículo 24 e 25. Diz que aquele que ouve as palavras dele, de Jesus, e as pratica, é como um homem prudente. Algumas versões falam como um homem sábio, ou como um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as chuvas, os rios se transbordaram, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque ela estava firmada, edificada sobre a rocha. A única casa que resiste até o fim é a que está firmada na rocha. Ou seja, quem ouve os ensinamentos de Cristo, quem ouve a palavra de Deus, quem pratica, quem vive aquilo que está aprendendo, esse viverá em segurança. Que isso aqui é fantástico, porque as pessoas vivem hoje inseguras, as pessoas vivem com medo do amanhã, as pessoas tomam remédio para dormir, vivem com crises de pânico, crises de ansiedade, uma porção de coisa, medo de doença, medo de morrer, medo que o casamento acabe, medo que os filhos se percam, medo que os filhos se droguem, é tanta preocupação, mas aqui há uma promessa de Jesus, há uma palavra que afirma que aquele que constrói a sua vida sobre a rocha não precisa temer o amanhã. Não precisa ter medo do futuro, pode olhar para o futuro com otimismo, pode olhar com expectativa positiva quanto ao futuro. Não quer dizer que a gente é blindado das tempestades, mas que nós não vamos ser derrubados em meio a elas. É a palavra de Cristo, porque nós estamos aprendendo a construir uma casa firme, uma vida firmada nos valores da palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus. E é isso que nos mantém em pé em meio às dificuldades, é isso que não nos deixa cair em desespero. Não basta concordar com Jesus, não basta concordar com as palavras de Jesus, não basta aplaudir o sermão, a mensagem é para ser vivida. A mensagem é para ser praticada. Eu tenho, você tem, eu tenho que querer saber, aprender para viver. Quem pratica viverá em segurança. Essa questão de construir a casa sobre a rocha aumentou o meu entendimento a partir de Lucas capítulo 6, 48. Tanto, Lucas capítulo 6. Assim como Mateus registrou o Sermão do Monte, Lucas também registrou. E quando a gente olha um texto do outro, a gente vê detalhes que melhoram ainda o entendimento de uma parábola, de um acontecimento. E ali, no versículo 48, quando Lucas conta essa conclusão, ele coloca um detalhe, e vê se você percebe o detalhe aqui. É a mesma parábola. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, as torrentes deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Qual é o detalhe que tem aqui que não estava lá em Mateus? Completando aqui, cavou fundo até encontrar o alicerce. Sabe por quê, queridos? Quando a gente lê lá em Mateus, eu não sei se você tem essa impressão, mas quando você lê lá o texto, você tem a impressão assim que são dois construtores, um constrói uma casa do ladinho do outro, mas uma casa é areia e outra casa é rocha. Você não tem essa impressão? Você não faz essa imagem quando você lê esse texto? Só que esse texto de Lucas mostra algo, e que é real, ou seja, para ambos o terreno era arenoso. E para quem conhece ou vê na internet, a Palestina,
A região é arenosa, o solo é arenoso. Então não é que tinha uma rocha aqui, eu vou construir nessa rocha aqui, e ali tem areia, eu vou construir na areia. Para ambos o que tinha o cenário era de um solo arenoso. A diferença é que um construiu sobre aquele solo arenoso e outro não, outro cavou naquele solo arenoso até encontrar o quê? É o que estava ali? Lucas 6,48? Ele cavou o fundo disso. Você percebe o cavou fundo, a expressão fundo, ou seja, não era tão raso, não era superficial, ele teve que cavar até encontrar, enquanto ele não encontrou a rocha, enquanto ele não encontrou um fundamento firme, ele não parou de cavar. Agora, isso aqui, quer dizer, que faz toda a diferença, porque é o alicerce que sustenta uma casa. É isso que mantém uma casa em pé contra as tempestades. E nós cantamos às vezes, Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Nós cantamos essa verdade que Cristo é a rocha da minha salvação, ou seja, é nele que a nossa vida tem que estar fundamentada, é nele que a nossa vida tem que estar firmada, nele não há queda, nele não há condenação, nele nós não seremos abalados, nele nós permanecemos em pé, não porque há algo de bom nele, mas porque nós estamos numa base sólida, que é Cristo, que é os ensinamentos, que é a palavra de Deus. É isso que nos sustenta. Construir no alicerce certo nem sempre é fácil. É fácil cavar até achar pedra? É suor, é sangue às vezes. É chegar no final do dia com um calo nas mãos. Alguém já cavou? Já cavei. Cara, pode estar 3 graus abaixo de zero, cara. Vai rachar uma lenha para te ver se não começa a tirar casaco. Pega uma enxada, pega uma picareta para te ver se não vai esquentar. Cavar, cara, não é fácil. Agora, quando se pensa em cavar, irmãos, é no secreto. Ninguém vê o fundamento. Depois é enterrado o fundamento, só vê a casa para cima. Então ninguém vê a tua vida com Deus, pessoal. Cavar é se aprofundar na palavra de Deus. Não é vir no culto só ouvir a mensagem pronta, mas é você, dia a dia, cavar mais fundo. Deus, eu quero mais, eu quero aprender, eu quero viver, Senhor, eu quero ter uma vida, sabe, equilibrado, uma vida constante, uma vida com o fruto do Espírito Santo na minha vida. Deus fala comigo através da Bíblia, através da leitura que eu faço, dia a dia. Não é ler um devocional e achar que está pronto, é ler a Bíblia, estudar as Escrituras. Isso é cavar fundo, é orar, Senhor, eu tenho vontade de fazer isso, mas eu li na tua palavra que está errado, que é a tua vontade que eu faça isso, Senhor. Está uma luta aqui, mas eu quero fazer a tua vontade, me ajuda, é render, é se entregar à vontade de Deus. Irmãos, cavar é difícil. Perdoar quem magoou a gente é difícil. É cavar fundo isso aí. Pedir perdão é fácil, gente? É difícil. Manter a língua dentro da boca? Meu Deus do céu, não é? Meu Deus, deu tanto dente, né, cara? E a gente... Quando vem, minha boca grande, já falei, né? E não volta mais a palavra, né? É difícil, irmãos, cavar fundo. É difícil, irmãos, sofrer o dano. É difícil não fazer justiça com as próprias mãos. Cavar fundo dá trabalho. É difícil dizer não para os outros quando você sabe o que é o certo. Difícil. Mas isso é cavar fundo. É difícil orar por aqueles que nos perseguem. É difícil andar a segunda milha com alguém que é muito chato. Todo lugar tem um chato, não tem? E o pior é que às vezes a gente é chato também e nem percebe que o chato é a gente, né? Mas tem que andar com eles. Tem fracos na fé. A fé em Cristo, na palavra de Deus, molda toda a arquitetura, todas as áreas da nossa vida são transformadas pelo conhecimento da palavra.
É meio que a gente vai cavando, vai aprendendo, vai vivendo aquilo, sabe? E lá no dia da aprovação, no dia mal, no dia da perda, no dia dos problemas, isso reflete a solidez do nosso fundamento. É ela que vai aparecer sobre o que a gente está firmado. Muita gente não constrói sobre a rocha porque acha que dá muito trabalho. É demorado. É caro. Muito esforço. Exige perseverança. Agora, glórias a Deus. Porque tem gente, tem cristão que está vivendo isso aqui. Que está construindo a sua vida sobre a rocha. Pedrinha por pedrinha. Tijolinho por tijolinho, está crescendo, está andando firme, dando os passos firmes na vida cristã, levando a sério a sua vida com Deus, com as prioridades bem estabelecidas, levando a sério a sua vida pessoal com Deus, levando a sério a sua luta contra o pecado. Glória a Deus por isso. Amém, igreja? A promessa de Jesus é essa: viverá em segurança. Não está isento de lutas, não está isento de problemas, dificuldades, mas está isento de cair, não cairá, permanecerá, porque está sobre a base forte, que é Cristo Jesus. Amém? Mas infelizmente tem gente que está construindo a vida sobre alicerce errado, sobre areia, e areia não é fundamento, areia é afundamento, é pó. No dia da adversidade é que se vê sobre o que a vida está sendo construída. Verso 26 e 27 fala sobre isso, né? Quem ouve minhas palavras e não as pratica será semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram os ventos, caíram as chuvas, transbordaram os rios e deram contra aquela casa, e foi grande a sua queda, e foi grande a sua ruína. E sabe como Jesus aqui chama de prudente? Tem versões que vai dizer o quê? Insensato. Tem versões que vai dizer louco. Tem versões que vai dizer tolo. Porque construiu a casa sobre um fundamento tão frágil como é a areia. Então, construir na areia, queridos, é para aquele crente, aquele cristão assim, ó, que acha que só na igreja é o suficiente. Certo? Ele acha, não, eu vou na igreja, pronto, é o suficiente. Ele está construindo sobre areia. É bom ir na igreja? É importante. Mas é o suficiente? Ou ele acha que apenas ouvir está bom. Não, ele diz amém. Eu vou no culto, eu me emociono com a palavra, com a pregação. Ele diz amém, mas na vida depois ele faz tudo diferente. Está construindo na areia. Muita gente está construindo a sua história sobre areia. Sabe as crianças brincando na praia, fazendo aqueles castelos de areia? Assim que eles têm gente que constrói a sua vida. Conhece a Jesus, conhece a palavra de Deus, já ouviu? Conhece os ensinamentos de Jesus, mas fica se encantando com coisas, fica se iludindo, fica buscando o que Deus não quer, não coloca em prática aquilo que Jesus ensinou, e acha que está sempre certo, com a razão ainda. Então, essa é a razão porque nós encontramos tantas pessoas doentes aí fora. Essa é a razão que nós encontramos tantas pessoas machucadas, feridas, decepcionadas, revoltadas, porque não vivem de fato aquilo que Jesus ensinou, não vivem aquilo que Jesus ensinou, porque acham muito mais fácil construir, e mais rápido também, né? Construir sobre a filosofia mundana, sobre os pensamentos mundanos, sobre os valores mundanos. Seu objetivo de vida é os objetivos que esse mundo corre atrás, em cima da popularidade, da riqueza, a vaidade, a ostentação. E esses valores mundanos, no dia da crise, eles se demonstram
como areia movediça. Não seja louco, não seja tolo, não seja imprudente, não seja insensato. As palavras são fortes, mas são as palavras que Jesus usou. Não seja insensato de construir a sua vida sobre a riqueza. Sabe por quê? Porque as riquezas, um dia, elas podem desaparecer. E aí a sua vida vai desmoronar. Não adore a mamon. Não fique numa igreja onde é pregada a teologia da prosperidade. Saia desse lugar. Pare de ouvir pregadores que falam sobre isso. Procure uma igreja bíblica, procure uma igreja saudável. Família, coisa boa. Saúde, coisa boa. Amizades são coisas boas. Mas até estas coisas boas podem desaparecer. E se você fizer dessas coisas a sua base no dia mau, você desaba. Já conheci pais que fizeram dos seus filhos, meus filhos são minha vida, a sua base. Os filhos casaram, os pais entraram em depressão, se separaram. Porque não viviam para Deus, não viviam para o outro, viviam para os filhos. Quem vive para o dinheiro, quando o dinheiro falta, desaba. Quando a saúde passa, desaba. Acaba o amor, se separam, prometeram estar juntos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Mas e agora? Desabou? Se a sua base não for Cristo Jesus, ainda que sejam coisas boas, se demonstra insustentável no dia da tempestade. Todas essas coisas são como areia que o vento leva. Passam, desaparecem, mudam de lugar, mas só permanece de fato aquele que está em Cristo Jesus. Venham as tempestades, venham as perdas, venham os prejuízos, mas continua firme em Cristo. Minha sobrinha mandou ontem à noite um WhatsApp para mim pedindo ajuda para o meu irmão. Eu tenho um irmão de 57 anos. Ele mora em Lajeado, no segundo andar. O apartamento não é dele. As chuvas subiram, ele foi ficando, ficou ilhado. As chuvas chegaram no segundo andar. Aí conseguiram, acho no quarto ou quinto lugar, lá um apartamento vazio que deixaram ele subir. O apartamento subiu, a água subiu para o segundo e cobriu todo o segundo andar. Antes de subir, algumas coisas ele levantou, disse que não conseguiu colocar no corredor em cima porque outros moradores tinham colocado. Perdeu tudo. Mas ele tem a Cristo. Ele tem a Cristo. Ele vai se levantar em nome de Jesus. Meu outro irmão que mora em Santa Cruz também. A casa deu assim de água dentro de casa. Os 2 carros pegaram água por cima do banco. Casa. Mas são bens materiais. A gente fica triste com essas perdas, claro. Mas são tão difícil você construir, comprar coisinha por coisinha, né? Parcelado às vezes. Mas nós estamos dando glória a Deus porque estão vivos. Essas coisas materiais eles vão conseguir de novo. Vão dar a volta por cima. Vão se recuperar. Não vai faltar comida para eles, queridos. Não vai faltar roupa. Nem a mobília necessária. Deus vai prover. Mas eles não estão desesperados, sabe por quê? Estão em Cristo. Limparam a casa deles ontem, estão ajudando a lavar outras casas. Hoje nem vai ter culto lá. A igreja toda vai ajudar as pessoas do bairro. Ouviram isso? Hoje não terá culto lá em Santa Cruz. A igreja vai ajudar as pessoas do bairro. Eu tenho fotos aqui do WhatsApp da igreja em Santa Cruz. A igreja de Santa Cruz deu água assim, 1 metro de água dentro da igreja. Por cima das cadeiras deu água. O palco, que é mais alto que esse, ele estava boiando na igreja. Saiu boiando. Está tudo limpo já.
E agora a igreja vai ajudar a comunidade. Porque tem pessoas que estão desesperadas lá, não tem a Cristo. E o pior, às vezes vem depois, vem a depressão. Na hora a pessoa fica na adrenalina ali, porque tem que, né? Aquela coisa, não posso me entregar, tem que fazer, tem que limpar, tem que ser forte. Mas depois, irmãos, a emoção tem seus picos. Depois vem a depressão, depois o posto de saúde tem fila de gente lá. A gente sabe como é que é isso, a gente já viveu essas realidades de inundações também. Um pouco vem leptospirose, choques elétricos, gente desesperada porque perdeu tudo, porque essas coisas eram a sua base. Mas aquele que constrói sobre Cristo, passa por essas lutas, mas está firme em Jesus. E ainda é bênção para os outros. Consegue perceber a diferença? Que casa você quer construir? Que vida você quer construir? Tem gente que só investe na aparência, só na fachada, só na pintura. Sabe, eu estou indo na academia por questões médicas. Sempre resisti à academia, mas agora eu tenho que ir porque eu estou ficando barrigudo. Não é por causa disso, é por causa da saúde mesmo, né? Então, não tinha certa idade, não pode perder muita massa magra, né? Só ganha massa gorda, né? Então, mas você vai percebendo que algumas pessoas dão valor à aparência. Homens e mulheres, antigamente era mais mulher, né? Se preocupam tanto com a aparência, mas com a vida espiritual não estão preocupadas. Sabe, às vezes tem um rostinho bonito, mas a que preço? Escravo do espelho. Às vezes tem um corpinho bonito, mas escravo da opinião alheia dos outros. Às vezes escravo do consumismo, da moda, tem que estar sempre colocando o salário todo em roupa e não acaba nunca isso. Em drogas. Mas a fachada, a aparência, a foto lá na rede social está ganhando like. Está bonita, família perfeita. Aparência. Família frustrada, fracassada, mas está posando lá de perfeita. O que você acha que Satanás vê em você? Ele vê um monte de rocha ou areia? Ou um monte de areia? Lembra do lobo mau e volta as casinhas lá? Você acha que o diabo se lança para perder? Ele é astuto. Esse lobo aí anda ao derredor, procurando brecha. Espera anoitecer. Seu alicerce ainda está na areia? Quem sabe o que semeia, não teme a colheita. Vamos caminhar para o final já, né, queridos? Viver nesse mundo significa tormentas, enfrentar tormentas. Jesus disse, no mundo tereis, mas tenham bom ânimo. Cristão não precisa desanimar, queridos. Paulo diz, somos em tudo atribulados, mas não desesperados. Abatidos, mas não destruídos. Perplexos, surpresos, mas não desanimados. Quem pode nos afastar do amor de Cristo Jesus? A fome? A morte? A nudez? Principados? Potestades? O diabo, Satanás? Os poderes deste mundo? Ou do mundo vindouro? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a nossa vitória, queridos. Não é que se a gente tem que se gloriar, não ser orgulhoso, mas se tem algo que nós temos que nos gloriar, é em Cristo Jesus. Ele é a rocha da nossa salvação.
Construa no alicerce certo. Se a sua vida está em Cristo, ela está segura. Sabe, queridos, eu faço parte da igreja, não porque eu sou pastor. Faço parte dessa igreja, não porque eu gosto do pastor. Não porque eu gosto do Delcio. O nosso pastorzinho Lucas. Eu gosto deles. Eu faço parte dessa igreja não porque eu gosto da mensagem. Eu faço parte dessa igreja não porque eu gosto da Laurier. E eu gosto dela. Eu acho ela afinadíssima. Eu acho que é uma bênção. Amém, igreja? Amém. A equipe de louvor toda é uma bênção, amém, queridos? Amém. Mas eu faço parte dessa igreja não por causa dos cânticos que eu gosto. Eu faço parte dessa igreja não por causa das pessoas que eu gosto. Porque senão, quando eu não gostar mais, eu vou embora. Mas eu faço parte dessa igreja porque eu vejo Jesus nela. Amém? É por isso. Eu vivo para conhecer Jesus. Eu vivo para tornar Jesus conhecido. E é por isso que eu faço parte da igreja. Você acha que eu já não senti tentado também a abandonar os caminhos do Senhor na vida? Mas para onde eu vou? Para onde eu irei? Só Jesus, amém, queridos? Só Jesus tem as palavras da vida eterna. Só Jesus tem salvação. Só Jesus é que me sustenta nas minhas lutas. Só Jesus que me sustenta nas minhas crises. Só Jesus que me sustenta nos meus problemas pessoais, nos meus problemas familiares. Ou vocês acham que eu não tenho problemas? Mas eu estou na rocha, amém? Estou construindo a minha vida em Cristo. E se hoje eu estou em pé, é graça. É graça do Senhor, porque eu tenho fundamentado a minha vida em Cristo. Amém? Algumas casas estão na iminência de cair, por causa de um fundamento muito frágil. Tem gente morrendo por não praticar a palavra de Deus. Jesus disse: vocês são meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Jesus é a solução para que a sua casa não caia e para que você não caia em condenação. Ele é a rocha da minha salvação. Vamos ficar em pé? Quero terminar com uma historinha ainda. Com essa historinha eu termino. É uma história da cultura americana, que conta que o índio Cherokee, ele tem um ritual de passagem para a vida adulta. Todo menino, todo rapaz passa por esse ritual para ser considerado um homem, um guerreiro. E como que é esse ritual? Quando ele atinge essa idade, então, na adolescência, na juventude, o pai senta com o filho e diz: meu filho, nós temos uma tradição para que você seja reconhecido como um homem, como um guerreiro, como um índio adulto. Você precisa passar por uma prova. E a prova é a seguinte: à noite eu vou te levar para a mata, para o lugar mais escuro da mata. E quando nós chegarmos lá, eu vou vendar os teus olhos. E eu vou te deixar sozinho, com os olhos vendados nesta mata. E eu vou voltar para a aldeia. Se você ficar com muito medo e gritar desesperado, eu virei e buscarei você e levarei você para a aldeia.
mas você não será considerado um adulto ainda. Você não tomará parte nas decisões da aldeia. Vamos passar um tempo e mais tarde você vai ter essa prova de novo. Agora, se você ficar sozinho lá com os olhos vendados, você não tire a venda até perceber que clareou o dia. Quando você perceber os raios de sol, então você tira essa venda e você volte para a aldeia, e a aldeia inteira vai estar te esperando e vai fazer uma festa e vai reconhecer você como um homem, como um adulto, como um guerreiro que tomará parte nas decisões da aldeia. Aí o pai pergunta para o filho: você quer isso, meu filho? Você quer fazer esse teste? Você está preparado para isso? E o filho diz: pai, eu quero tentar. Chega a noite, pai e filho entram na mata. Só os dois. O pai leva o filho até o local mais escuro, embaixo de uma grande árvore, e diz: filho, chegou a hora. Vendou os olhos do filho, trouxe o filho até uma raiz. Senta aqui, filho. Você vai ficar sozinho aqui. E se você resistir essa noite, amanhã você será reconhecido com festa na aldeia. E o filho então ficou ali. Daqui a pouquinho começou a ouvir lobos uivando. Ele começou a ficar com medo. Corujas. Começou a ouvir barulhos no mato. Animais rastejando. E começou a se coçar, começou a sentir insetos, formigas pelo corpo. E ele começou a ficar com muito medo, muito medo. Mas conseguiu se controlar. E quando chegou pela manhã, ele tirou a venda com clarear do dia. E a primeira coisa que ele viu é que o pai estava sentado à sua frente. A noite inteira o pai estava ali. E o pai se jogou no pescoço dele e abraçou: você venceu. Em todo tempo eu estava aqui te protegendo. Você é um homem, você é um guerreiro, você é um índio. A partir de hoje você faz parte daqueles que tomam a decisão. E voltaram para a aldeia e fizeram uma festa. Esse era o ritual de passagem dos índios Cherokees, índios americanos. E quando a gente pensa nisso, queridos, quem de nós não passou por situações onde a gente perguntou assim: por que, Deus? Por que, Senhor, estou passando por isso? Senhor, eu não estou preparado para isso, Deus. Deus está presente, amém, queridos? Deus está presente. Ele é esse Pai, que embora a gente não veja, mas Ele está ali, protegendo a gente. E sabe que a gente fica: por que, Senhor? Por que, Deus? Mas como aquele Pai, Deus nos conduz a passar por provações, queridos. Deus mesmo nos leva a passar por lutas para nos conduzir à maturidade. Aquele indiozinho virou homem, para que nós sejamos homens de verdade, mulheres de Deus, homens de Deus, maduros, que saibamos cuidar da nossa vida e de outros também. Por isso, jamais murmure, mesmo em meio às lutas. Chore aos pés do Senhor, vai cavando fundo, vai construindo. Jesus é a rocha eterna,
onde você não vai ser abalado. Amém? Salmo 127:1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão os que a edificam. Se o Senhor não for a rocha, se o Senhor não for o fundamento da tua vida, em vão, o resto é tudo areia. Amém, igreja? Então, nas horas das lutas, a gente pergunta: onde está o Senhor? Onde está Deus agora? Ele está bem perto de todos aqueles que o buscam. Você está buscando o Senhor? Vamos orar agora. Se você está construindo a sua casa sobre areia, dá tempo, é tempo agora. Comece já enquanto é tempo. Comece agora a construir sobre a rocha. Cave um pouco mais fundo. Firme a sua vida em Jesus. Firme a sua vida em Jesus. Viva o que você está aprendendo. Jesus não disse que seria fácil, mas viva a palavra de Deus. O que é certo, o que é errado. E assim você vai ver que você vai construir uma vida com segurança, uma vida abundante, uma vida abençoada. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado porque Tu és a rocha da nossa salvação. Deus, nós queremos nessa manhã bendizer o Teu nome, Deus, porque o Senhor trouxe essa palavra pela primeira vez naquele monte, Deus, naquela montanha. E aqueles que a ouviram foram tão abençoados. E muitos ali realmente firmaram a vida no Senhor. Nessa manhã, a Tua palavra mais uma vez ecoou no nosso meio, Senhor. Uma palavra, Deus, que nos prepara e nos capacita a enfrentar as adversidades da vida. E nós não queremos ignorar aqui, Deus, as lutas de cada um, mas saber que o Senhor é esse Pai que está presente, que não está distante, mas está bem próximo de nós, cuidando de cada um, mesmo quando nós não tivermos, Senhor. O Senhor é a nossa proteção, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza. Deus, é sob a Tua palavra que nós estabelecemos a nossa fé, a nossa prática, a nossa vida. Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos aqui, Deus, pedindo que o Senhor nos ajude, Senhor, a permanecermos firmes nos Teus caminhos, firmes na Tua palavra, sem se desviar, sem se deixar levar, Deus, pelos encantos deste mundo, Deus. Guarda cada um dos Teus filhos, que em meio às doenças ninguém caia, que em meio aos problemas financeiros que ninguém caia, que ninguém desabe, Deus, que em meio às tentações ninguém caia. Livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do lobo, livra-nos de Satanás, livra-nos dos demônios, livra-nos de todo o mal. Nós clamamos a Ti, Senhor, que as tempestades possam vir e ir embora, mas que possamos permanecer em Ti, Senhor. Nossas casas, nossas famílias possam permanecer em pé. Abençoa, Pai, a nossa casa. Abençoa a nossa família como uma família saudável, como uma família cristã de verdade, como uma família que ama o Senhor, que ama a Tua palavra, que depende do Senhor. Em nome de Jesus. Deus, e onde há alguém aqui, Deus, construindo sobre a areia, nós oramos pelo Teu Espírito Santo fazer essa obra no coração, para que não sejam enganados, mas que comecem a semear algo novo, comecem a construir num local novo, em nome de Jesus. Nós oramos, Deus, e agradecemos ao Senhor por essa palavra. Amém e amém. Amém, igreja? O Zé está puxando um hino antigo aqui. Sabe tocar essa música? Vamos cantar essa parte então.